Olá, oitavo ano. Bom, para essa aula aqui a gente traz então as principais características das fases da Revolução Francesa. É a nossa aula 2, lembrando que a aula 1 com o cenário, as principais causas, já foi feita e passada para vocês. Bom, então só fazendo aqui um breve resumo, né? A Revolução Francesa, uma revolução social, onde o objetivo principal era eliminar o antigo regime na monarquia francesa. Era não era limitar o poder da monarquia, que estava na sua fase mais absolutista, impedindo assim o desenvolvimento tanto da indústria como o desenvolvimento também dos interesses, principalmente da classe da burguesia. Lembrando que a França, nessa época do século XVIII, era dividida em classes ou estados. Existia, então, o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Lembrando que o primeiro e segundo estado não pagavam imposto, tinham altos privilégios, cabendo aí ao terceiro estado bancar toda o restante da sociedade da monarquia francesa. É um cenário marcado pela presença da miséria, desigualdade social, privilégios nobres e religiosos e a presença de muitas doenças, devido principalmente à baixa qualidade de vida, à baixa expectativa de vida, à baixa produtividade agrícola, levando aí a poucos alimentos para o consumo interno dos próprios franceses. Isso vai fazer com que ocorra um aumento também das doenças e o número de miseráveis franceses também na época de 1789. E pouco incentivo à industrialização. Lembrando que a industrialização já fazia parte de diversas nações, principalmente da Inglaterra, que já estava no seu processo de revolução industrial. Lembrando, então, que a França, nessa época, estava vivendo sob o antigo regime, absolutismo monárquico, um absolutismo extremo nas mãos do monarca e a presença aí da economia mercantilista, que ainda se baseava principalmente na exploração das colônias francesas, o que acabava não incentivando a industrialização na nação da França. A Revolução Francesa começa em 1789 e termina em 1799. Lembrando aqui que a sociedade era dividida em 3 estados, clero, nobreza e o povo, cabendo ao povo que está junto, tanto a burguesia quanto os camponeses, os trabalhadores urbanos, cabendo a esse terceiro estado, então, o pagamento dos impostos, o pagamento das taxas, era esse terceiro estado, era esse povo que vai incluir a burguesia nesse estamento, que sustentava as demais classes sociais da sociedade no antigo regime, tá? Vamos lembrar também que a França participou da Revolução Americana, a França enviou tropas lá no processo de independência dos Estados Unidos, a França foi derrotada na Guerra dos 7 Anos, e esses 2 eventos externos acabou aumentando os prejuízos financeiros da monarquia francesa. Também temos a presença da crise de abastecimento que está acontecendo na França, colheitas insuficientes, levando a população às cidades onde eram exploradas nas fábricas. Essa população vai ter uma baixa produtividade, uma péssima qualidade de vida, levando a inúmeras doenças, a uma intensa também desigualdade social. Então, mais ou menos aí marcando o cenário da sociedade francesa para essa importante revolução. As fases da Revolução Francesa: Assembleia Nacional, Convenção Nacional e Diretório, são as 3 fases que marcaram aí a Revolução Francesa, começando em 1789 e terminando em 1799. 10 anos, então, de Revolução Francesa, alterando profundamente tanto a sociedade, a sua estrutura política, a sua economia, e sendo influenciada principalmente pelo movimento do Iluminismo. Então, a gente começa olhando aqui a primeira fase, conhecida como Assembleia Nacional. Nesse momento aqui, não havia um interesse radical em romper com a monarquia, mas sim uma reestruturação, onde principalmente os interesses burgueses pudessem estar sendo alcançados. Nessa fase da Revolução, nós temos a convocação dos Estados Gerais, que foi convocado pelo rei Luís XVI, para tentar aí diminuir os prejuízos financeiros e os prejuízos políticos que a monarquia francesa estava passando na época. Lembrando que a convocação dos Estados Gerais dava para cada estado um único voto. O voto era por estado e não por representante individual, fazendo com que o terceiro estado sempre ficasse à mercê das decisões. Afinal, tanto o primeiro estado quanto o segundo estado desejavam manter o seu status de privilégio e principalmente o de não pagamento dos impostos.
Então, nós temos aí as etapas da Revolução Francesa. Nessa fase da Assembleia Nacional, ficou conhecida como uma fase burguesa, onde a burguesia tomou o poder, diminuiu os privilégios feudais, houve também a formação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a respeito da igualdade, da liberdade individual, com muita influência iluminista. Esse momento da Assembleia Nacional passou para o Estado os bens da Igreja, os padres passaram a ser funcionários do Estado através da Constituição que foi promovida. O Papa Pio VI condenou essas ações, né? A reação da Igreja Católica vai ser uma reação contrária ao movimento revolucionário, mas você vai ter aí o início, então, de todo esse processo de mudança e transformação. O rei Luís XVI, em 1791, tentou fugir da França, né, para tentar restaurar o antigo regime, para se aliar a outras nações monárquicas, mas foi detido em cidades próximas, né, na cidade de Varennes, e acabou não conseguindo aí fugir para outras nações. Então, essa daqui é a principal característica da Assembleia Nacional, onde os burgueses tomam o poder, promovem uma reestruturação da monarquia, não havia um interesse radical, mas sim um interesse de reestruturação, principalmente promover uma constituição que vai favorecer o pagamento de imposto para os demais estados, a passagem dos bens da igreja para o poder do Estado e principalmente a formação de uma constituição limitando aí os poderes do monarca. Depois da fase da Assembleia Nacional, a gente entra na fase da Convenção Nacional. É a fase popular da Revolução, onde os jacobinos, que é um partido político mais radical, assume o poder, e nessa fase é conhecido como o período do terror. Seu principal representante, seu principal líder foi Robespierre, onde é proclamada a República, é o fim da monarquia e é instaurado o sufrágio universal. O poder passa a ser concentrado em juntas, conhecido como Salvação Pública, Comissão de Segurança Nacional, e a presença também do Tribunal Revolucionário. São juntas, né, são organizações e instituições políticas dentro do período da Convenção Nacional. Foi feito nesse período a construção do Louvre, foi adotado um novo calendário e foi abolida a escravidão nas colônias. Estamos falando aí de um momento mais radical da Revolução Francesa, conhecido como Convenção Nacional, onde os jacobinos, que vão estar representando os interesses das camadas mais populares, o interesse da baixa burguesia, né, trazendo aí novas transformações sociais. É um período de interesses para a reforma agrária e também a queda da alta burguesia, permitindo então a ascensão dos partidos mais populares. Começa em 1792 com a Comuna Insurrecional, formada pelo sans-culotte, por toda a camada popular, que vai fazer parte aí de várias forças populares, né, enfrentando exércitos estrangeiros, fazendo então com que essa comuna ganhasse muito apoio popular, muito poder político e finalmente então fizesse parte aí da política nessa fase da Revolução Francesa. Trazemos aqui uma imagem de Robespierre, que é o grande líder dessa fase, né, conhecida como Convenção Nacional, e uma de suas ações foi a elaboração do Comitê da Salvação Pública, né? Foi criado em 1793 e faz parte aí dessa segunda fase revolucionária. Sua função era servir enquanto poder executivo do governo revolucionário, atuando na salvaguarda da economia nacional e comandando o exército francês em suas atuações de defesa. Então, cabendo aí ao Comitê da Salvação Pública toda essa questão da defesa do território, de não deixar que a França fosse invadida por outras nações e também tentar resolver principalmente as questões da economia e da política nessa fase da Convenção Nacional. Além do Comitê da Salvação Pública, nós teremos também um Tribunal Revolucionário, que servia para investigar os inimigos da Convenção Nacional, julgar e, se possível, condenar os opositores. Aqui é bem famosa a utilização da guilhotina, é a marca desse período de intensa tensão e instabilidade, onde muitos considerados opositores da convenção serão guilhotinados, também aí servindo como exemplo. Então é um período conhecido como período do terror, onde você vai ter uma fase aí de mudanças mais radicais na política francesa e na economia francesa. Tudo isso fazendo parte da segunda fase da Revolução, que é conhecida como Convenção Nacional. Trazendo então como principais características o Comitê da Salvação Pública e a respeito do Tribunal Revolucionário. Por fim, nós teremos o último período da Revolução Francesa, conhecida como Diretório, diante da política radical
da fase da Convenção Nacional, houve muita articulação para que os partidos burgueses recuperassem o poder da política francesa. Afinal, a Convenção Nacional deixou aí um cenário de muita instabilidade política e econômica. E também havia um cuidado em não deixar outras nações invadirem a França, bem como não deixar o retorno do absolutismo monárquico. Então, aqui vamos ter três interesses: tirar os jacobinos do poder, não deixar outras nações invadirem a França e não deixar o retorno do absolutismo monárquico. Nessa fase, o rei Luís XVI já foi morto, considerado um traidor da pátria. Ele e sua família foram guilhotinados, e aí então existiam outros interesses, famílias mais distantes de Luís XVI que tinham interesse em recuperar a monarquia francesa. Então era preciso encontrar uma saída e uma nova alternativa diante de tanta instabilidade do momento, né, da fase da Convenção Nacional. Após a execução de Robespierre, né, o líder da Convenção Nacional, ele próprio foi guilhotinado, passou a ser controlado, então, pela alta burguesia, né? A alta burguesia retorna ao poder e lança, então, a terceira fase da Revolução, conhecida como Diretório, onde você vai ter a alta burguesia girondina, que votou numa nova Constituição e restabeleceu o voto censitário. O voto na Convenção Nacional era o sufrágio universal, mas no diretório ele retorna para o voto censitário, tendo como critério a renda do indivíduo, do eleitor. Teremos então no executivo a atuação de 5 membros e o legislativo era formado pelo Conselho dos 500 e dos Anciãos. O que é a fase do diretório? É o fim da Convenção Nacional, é o fim daquela fase com mais instabilidade, mudanças mais radicais, e é o retorno da alta burguesia ao poder, iniciando então a terceira fase da Revolução, conhecida como diretório. Finalmente, a burguesia retorna ao poder e aí ela passa a promover a terceira fase, conhecida como diretório. Lembrando que o diretório foi uma fase que teve muita resistência. Muitos grupos não queriam a fase do diretório. Os monarquistas queriam o retorno de algum rei, os jacobinos não queriam o diretório, eles queriam continuar no poder, e as camadas populares também não aceitavam esse retorno da burguesia na política francesa, tanto que ela se organizou no movimento conhecido como Conspiração dos Iguais, onde ela buscava aí retornar ao poder e restabelecer a Convenção Nacional. Então, a queda dos jacobinos lá da Convenção Nacional representou o retorno da alta burguesia, né? O diretório aí era composto por 5 membros, o Conselho dos Anciãos, seria a consolidação da burguesia e a volta de alguns privilégios, como o voto censitário, de acordo com a renda da pessoa que fosse votar. Então, teve várias oposições e o movimento da conspiração dos iguais, trazendo aí essa recusa, essa oposição para essa fase do diretório. O diretório, então, promoveu uma nova Constituição, trouxe 5 diretores para o Poder Executivo e o voto voltou a ser censitário. Lembrando que na Convenção Nacional o voto era sufrágio universal. No diretório, então, as medidas radicais da Convenção Nacional foram eliminadas e retornou, então, a questão dos privilégios e os interesses da burguesia. Nesse momento aqui, nós temos um destaque para Napoleão Bonaparte, onde ele começa a ter uma notoriedade, tanto política quanto econômica. Então, voltando aqui a falar do diretório, ele enfrentou levantes populares, nem todo mundo aceitava essa terceira fase para a história francesa, então ele sofreu várias ameaças externas de nações estrangeiras. Nesse momento aqui, nós temos a figura de Napoleão Bonaparte, a figura de jovem oficial Napoleão Bonaparte, com muito apoio militar, um certo apoio popular também, afinal ele enfrenta muitas nações estrangeiras e vence essas nações, então tudo isso faz com que Napoleão Bonaparte comece aí a reconquistar a confiança da política e da economia francesa, marcando então um evento que é o golpe do 18 Brumário. Foi um evento, um golpe de Estado liderado por Napoleão, e nesse momento, ele dá um golpe, ele coloca um fim ao diretório e inicia, então, o que a gente chama de Era Napoleônica. Tudo isso aí marcando o fim da Revolução Francesa em 1799, com o evento do golpe do 18 Brumário. Napoleão Bonaparte representava o retorno da centralização política, era um jovem general e trazia, então, essa esperança de estabilização com apoio popular e apoio militar, marcando então em 1799 o fim do diretório e o fim da Revolução Francesa, que contou com 3 fases: Assembleia Nacional, Convenção Nacional e Diretório.
o diretório marcado pela presença e o retorno da alta burguesia, mas mesmo assim não conseguiu trazer estabilidade política, fazendo com que o jovem general Napoleão Bonaparte subisse ao poder, promovesse um golpe de Estado conhecido como 18 Brumário e iniciasse então uma nova fase na história francesa, conhecida como Era Napoleônica. Bom, obrigada e até os próximos estudos.